nossos estudos, além de polêmica, existiam correntes diversas nos tribunais, jurisprudências, doutrinas, de certa forma, havia amparo, mas assim, alguns tribunais reconheciam, outros tribunais não reconheciam, que eram justamente onde estavam concluídos. Em alguns casos, até acreditava-se na situação de ter como um certo favorecimento a esse tipo de relação, oferecendo a concubina ou concubino, no caso, se fosse dependente econômico, prestação de serviço. Prestação de serviço ou doméstico, ou afetuoso, porque bastava contribuir de alguma forma, alguns tribunais já reconheciam. E eu nessa linha de que era passível de reconhecimento, mas aí veio uma lei 9.176 para mudar isso aí, disse que não era justo o reconhecimento dos préstimos do serviço doméstico. 9.258 por 96. E vem pela situação, como alguns tribunais viam a situação, e algumas doutrinas também seguem esse padrão. A pessoa que, muitas das vezes, por gênio dela mesma, não ser mais suportada em casa, ou não suportar conviver com a esposa, sair do lar, ou até mesmo ser expulso do lar, por vício, gênio, alguma coisa que gerasse o fim daquele casamento, daquela vida que tinha em comum, que seria um casamento civil, mas assim, sendo expulso, geralmente, ou até mesmo tomando por iniciativa, sair de casa, geralmente acaba voltando com a pessoa. E que cuida até, na verdade, os fins do tempo, morreram, enterrou, que era o caso dessa pessoa em questão, que foi no escritório, que estava a pessoa cuidou, a mulher não quis saber, Aí, em determinado tempo, após a ação foi feita, agora, no mês 10, saiu a sentença, o juiz reconheceu, não teve o que questionar. Houve até o INSS de 2010 para cá, de 2095 para cá, não reconhecia, não queria saber de reconhecer, porque ela era uma pessoa, e era outra pessoa, e ele tinha deixado filhos. Porém, a ação correu e o juiz falou, não, nós temos que discutir, e acabou. Até trouxe um exemplo que eu não juntei no meu TCC, que já estava pronto, não tinha como juntar mais do que tudo certo, tudo entregue. Nos dias de hoje, não há que se falar em culpa. Até então, a lei do divórcio. Você vai culpar? Ele estava me traindo? Não, desculpa, quer divorciar? Não tem mais o que falar. Se ele estava traindo, se ela estava traindo. Agora, essa pessoa com quem ele estava traindo, teve algum direito? Simples, sim. Porque existe o risco. Não é o simples fato de chegar e falar assim, mas ele traía, ele era casado, estava traindo a esposa com outra pessoa. É um risco. É um risco. Porque se ao julgar uma ação no tribunal, depende muito da cabeça do juiz. Porque tem juiz que segue a situação da moral dos gostos públicos. E não vai. Certa vez foi até questionado aqui no meu trabalho, tinha uma jurisprudência antiga. Mas juízes seguem ela nos dias de hoje. Não vou. Tem jurisprudência nesse sentido. E coloca a jurisprudência onde é derrubado, lá na frente, jurisprudência nova, que outros tribunais concederam, doutrinas novas, tudo que vem a favorecer, até estranho seria falar favorecer esse tipo de relação. Mas favorecer. De certa forma, favorecido. Como já disse, o concubinato ele tem um amparo legal, inclusive na Constituição. O Código Civil mudou, artigo 1721, do Código Civil 528, o inciso 6, que diz que a separação de fato gera reconhecimento de união estável, não gera como a
intenção de manter como família, porque até então está impedido. No Brasil não se admite a poligamia ou a bigamia, então, mas gera certos direitos entre os conviventes. Vou só colocar um pouco do concubinato em tudo. Ele pode ser classificado de forma unilateral ou bilateral. Quando um dos coabitantes é casado reciprocamente, tem um impedimento para o casamento civil, quer seja os dois tenham compromissos matrimoniais e cívicos, e diferentes daquela união, é aquela situação em que um dos dois tiver uma vida matrimonial e abandonar o seu lar, sem contudo poder assim assumir outro relacionamento por não ter rompido o casamento com a esposa através da separação ou do divórcio. Isso está na página 14. Sendo esse o caso, seria prudente pensar. Aqui pode ser classificado unilateral, bilateral, por não poder assumir, então não teria direito. Se não quiser, está vendo o processo. Não. Primeira situação, o STJ considera o trabalho doméstico, aquilo que eu coloquei. Afeto, estímulo e amparo psicológico, como muito disposto. Quer dizer, o amparo psicológico já é um trabalho doméstico, já geraria um direito do Supremo Superior Tribunal de Justiça, sim, considera isso. Em lei de jurisprudência de 2008, e ela não caiu, ainda é utilizada. Por não estarem classificadas as jurisprudências dos tribunais, existem ainda as manifestas tendências negativas do pedido de partida de pensão por morte entre esposa e concubina. Assim como, em controvérsia, julga o Superior Tribunal de Justiça em caráter não unânime sobre a impossibilidade de inclusão da concubina como beneficiária do rateio de pensão por morte. Podem falar assim, ele fala que não. Ou um ou outro. Ou esposa ou concubina. Mas, no caso em questão, até estudando um pouco mais depois desses estudos que eu fiz em relação a essa pessoa, vieram alguns estudos que diriam o seguinte: se ela não, porque ela conseguiu o que ela queria, que era a pensão por morte do falecido. Mas se a esposa, está lá no Egito, que ali não lembro a localidade que ele deixou a esposa e os filhos, se ela entrasse com recurso, né, seria no mínimo rateado. Mas ela não teria direito, ela teria direito, sim. O professor Alcides Tomazetti Júnior, da Faculdade de Direito de São Paulo, afirma que a relação concubinária é ilegítima, mas nem por isso está desprotegida pela lei. Segundo o professor, a respeito disso, existe uma regra de interpretação dos tribunais para impedir que eles tenham mais direitos que outras categorias. A Justiça criou uma escala de beneficiários. Em primeiro lugar, os cônjuges, depois os companheiros e, por último, a concubina. Em síntese, pode-se dizer: se de um lado há o cônjuge enganado e que não pode ter o seu patrimônio desfalcado pelas atitudes de má fé do seu companheiro ou companheira adulta, de outro lado, pode haver um concubino que passou anos ou décadas de sua vida na dependência financeira de seu amante e que de uma hora para outra perdeu sua única fonte de subsistência, seja pelo fim do relacionamento concubinário ou pelo óbito do concubino. Os alimentos aqui mencionados, ao que faz jus dos concubinos, são estritamente necessários à sua manutenção durante o período necessário para que este possa providenciar o seu sustento próprio. Isso do Tribunal de Justiça, do Rio Grande do Sul, esses alimentos que hoje eles concedem à concubina, até que ela possa se manter, ou até que ela possa buscar o seu sustento próprio, eles concedem para esses na hora do divórcio. A senhora vai ter um alimento por X meses e a senhora procura se prover, porque é o que eu tenho para você. Isso eles concedem. Quer dizer, se a esposa tem isso, a concubina tem isso, tem direito, sim. A lei vem facilitando para um posicionamento prático e reconhecido pela sociedade. Demonstra isso quando se admite apenas depoimentos pessoais, testemunhas, quanto ao endereço comum dos concubinos, ainda que eventual, dependência econômica. Isso para facilitar a celeridade processual. Mas ainda em decorrência da moral dos consultores, alguns magistrados se negam a prestar o amparo da qual se dispõe. A necessidade de se concluir o curso de elaboração e deixar a minha nota para pegar os documentos necessários para dar andamento na minha inscrição nos quartos da aula